Senhoras e senhores, prezados participantes, comunicamos que dentro das pastas encontra-se uma ficha para perguntas ao final de cada mesa. Ressaltamos que serão atendidas no máximo 3 perguntas. Nossa equipe recolherá as fichas ao término de todas as apresentações das mesas. Iniciando agora a parte técnica deste seminário, gostaria de convidar aqui o jornalista Inácio Aguiar, que mediará este painel. Inácio é homem de comunicação. Tá bom o som aí, pessoal? Estão ouvindo? Tá bom? Que bom estar aqui no Ceará, um estado que eu admiro, uma admiração enorme por esse estado que se destaca na educação. Saiu a professora Isolda, ela que foi uma das grandes responsáveis para implantar uma série de avanços na educação do estado do Ceará. Parabéns a todas as lideranças aqui da Assembleia, especialmente o presidente Evandro Leitão, por essa iniciativa de liderar um movimento de implantação da governança em todo o Estado. Quero destacar isso, Inácio, porque a liderança é uma das palavras-chave na chamada governança, né? E parabéns aos prefeitos que estão aqui participando, alguns deputados, estou vendo aqui a deputada Érica, que há pouco ali foi falar conosco e dizendo da importância da governança. Também as lideranças todas que falaram agora. E vamos aos poucos, meu estimado Robson, ver como é que a gente consegue avançar aqui no Ceará. Eu fiquei muito feliz hoje pela manhã, muito feliz. Eu sou agora relator de todas as universidades do Brasil e, juntamente com o Cláudio Sarian, que é auditor, trabalha conosco, do TCU, eu fui fazer uma visita para ver como é que está a governança da Universidade do Ceará. Chegamos cedo lá, 8 horas, 8h30, e saímos bem impressionados, porque realmente, quando a gente iniciou o projeto, Inácio, lá em 2012, 13, e implantamos no Tribunal de Contas da União a governança, nós estávamos sozinhos tentando levantar um tema para a nação brasileira. E eu fiz um acordo lá em Paris, fui a Paris como presidente do tribunal, com a OCDE. A OCDE são os 38 países mais desenvolvidos do planeta. E quando a gente começou a falar, eu não esperava que hoje eu pudesse chegar pela manhã aqui, lá na universidade, e ver que toda a universidade já está com a estrutura montada de governança. O Cláudio Sarian, que é um dos professores e maiores especialistas nessa área de licitações, do Tribunal de Contas da União e do Brasil, também se impressionou, como eu me impressionei com a Universidade do Ceará. Então, Robson, nós estamos no caminho certo. A universidade avançando, nós conseguimos propagar a tese, não somente para os prefeitos, mas para o conjunto da sociedade, porque todas as instituições têm que ter uma boa governança. Eu participei agora de um debate sobre a reforma administrativa, há poucos dias, convidado pelo presidente da comissão, lá no Congresso Nacional, e eu disse, não adianta fazer reforma administrativa se não implantar uma boa política de governança, Inácio. A Globo, que você trabalha aqui numa afiliada, falou muito sobre corrupção. Mas falar sobre corrupção e fazer discurso sobre a corrupção é uma coisa que chama atenção, mas se não apresenta as ferramentas, não adianta a gente ficar somente fazendo uma choradeira de que o Brasil não consegue combater a corrupção. A governança veio para combater a corrupção. Eu vou tirar porque acho que a minha voz não está muito clara para vocês, a máscara. Como eu já tive Covid, já fiz as 2 vacinas, vou me arriscar aqui de ficar sem a máscara para que vocês possam me ouvir melhor. E eu também fico à vontade para saber que estou falando e vocês estão entendendo. Então, para transformar a nação, nós tínhamos que fazer um trabalho e resolvemos fazer no Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas, ele é o perito da nação, nós somos eleitos via Congresso Nacional. Eu tive uma disputa dificílima, eu disputei aqui com um grande parlamentar de vocês, o José Pimentel, senador, fomos 4 candidatos e fui eleito ministro nessa disputa.
Então, para chegar ministro do Tribunal de Contas, Inácio, não é fácil, são 503 deputados que votam, 81 senadores, uma votação secreta. E, eleito em 2005, eu pensei, quando eu for presidente, eu quero ver se faço alguma coisa para transformar o país mais competitivo, a nação se preparar melhor, dar segurança jurídica. E aí, baseado nessa experiência que eu tive lá fora, internacional, morei 5 anos em Genebra e 1 ano no Japão, eu comecei a fazer uma reflexão. Nós não podemos ficar só punindo, fazer só punição no tribunal, porque a gente condena todo mundo. E toda semana a gente condena muitos prefeitos. Uns por desconhecimento, outros por má-fé, mas a maior parte é por desconhecimento. Não conhece bem a burocracia da legislação brasileira. É difícil ser prefeito, governador, porque tem muita responsabilidade, e se você não tem uma boa estrutura de apoio, certamente você vai ter apontamentos, condenações, quem é prefeito, quem é governador, quem é presidente da República. Então, nós resolvemos implantar a governança em 2013, 2014, o Cláudio Saran, juntamente com o Luiz Afonso e outros colegas do tribunal, me ajudaram muito, e nós criamos várias secretarias especializadas. Por isso que estamos muito felizes de ver que esse trabalho que a gente iniciou lá, a Vládia é cearense, é uma das lideranças importantes que o Ceará mandou para Brasília, é advogada-geral da União, substituta, portanto, é uma liderança importante que saiu aqui do Ceará e que foi servir o país lá em Brasília. Nós sabíamos que aquele trabalho que nós começamos lá pudesse ter uma repercussão no conjunto da nação. E eu vejo que isso está acontecendo. Então, na minha exposição aqui, eu vou contar como a gente está implantando a governança e os números que fazem nós acreditar que não dá para perder a esperança de que o Brasil vai se transformar numa nação mais competitiva. E é muito difícil transformar um país gigantesco, com 202 milhões de brasileiros, eficiente e eficaz no conjunto da sua estrutura do Estado. Mas se o Estado não se aperfeiçoa, o Estado brasileiro, o povo, a população perde a crença, a fé, e para isso nós precisamos estabelecer parâmetros, visões que possam mudar essa situação dramática de obras inacabadas, prédios abandonados, 14 mil no levantamento que fizemos o ano passado em todo o país, 14 mil obras inacabadas, prédios abandonados. Por quê? Porque não tem alguma das regras da governança, que é a avaliação de risco. Então, eu vou começar a mostrar a caminhada para vocês implantar a governança. Através da Rede Governança Brasil, que está aqui o Marcelo Becker e outras lideranças, o Cláudio Saran, e tem vários integrantes que estão aqui presentes. Nós estamos formatando um grupo de brasileiros, próximos a 500 brasileiros, o Robson faz parte, para implantar a governança em toda a nação brasileira. Começamos isso em 2013, 14, implantamos no TCU, e eu vou mostrar essa caminhada, como é que foi. Por favor, mostra o primeiro slide. Aí está, como as políticas públicas são monitoradas e avaliadas. Portanto, o que se vê no país é que se elege um prefeito, Inácio, mas o prefeito muitas vezes não está preparado adequadamente para começar a iniciativa, vem muita solicitação, muito pedido, muita demanda política dos cabos eleitorais, e ele começa a fazer as coisas, mas sem ter uma estrutura para monitorar tudo o que está acontecendo, especialmente num campo muito importante, que é a inovação hoje. Se não tem uma boa governança de TI, de tecnologia da informação na prefeitura, você não consegue acompanhar o que está acontecendo. O mundo mudou. Como mudou a nossa palestra de hoje, né? Telepresencial. Muita gente presente, mas a maior parte está no outro lado do vídeo assistindo. Então, a inovação é um dos itens mais importantes para implementar a política de governança. E nós temos situações diferentes nos estados, municípios e União. Nós temos prefeitos muito avançados,
Há pouco eu estava falando aqui com o prefeito, que é o presidente da associação, o Júnior Castro, que eu acho que não sei se está presente ainda, que está no segundo mandato, e eu dizia para ele que é o grande momento dele implantar a governança, porque ele pode deixar um legado. Mas, para deixar legado, tem que acompanhar e monitorar tudo, tem que ter indicadores. Sem indicadores, e há uma inexistência de indicadores no Brasil. Por isso que nós criamos um indicador geral de governança, que mais à frente eu vou mostrar. E também há uma falta de acompanhamento de o que acontece na educação, na saúde. O prefeito chega lá, está toda uma estrutura montada, ele não conhece toda a administração, e aí ele tem que tomar decisão toda hora sobre vários temas, e aquela estrutura dele não sendo bem preparada, o que acontece? Simplesmente ele não consegue entregar resultado, porque ele não está introduzida naquela parafernália da administração pública que nós possuímos hoje no país, seja no Estado, município ou não. Então, a implementação da governança pública é muito importante para ajudar o prefeito a tomar decisão. E aí que começa, então, o nosso trabalho de implantação da governança, não somente na União, que nós conseguimos fazer, mas também nos estados e nos municípios. Pode mostrar o próximo, por favor? E aí vem, então, toda essa trajetória que eu acabei de falar. Em 2013, eu fui a Paris e trouxe a ideia de implantar com 11 países, trocando boa prática, Inácio, com 11 países, o que há de melhor de governança no planeta para implantar no Brasil. E aí nós criamos, então, indicadores de governança, IGG. Eu fiz um levantamento de 8.000 instituições. Ainda conversei com a presidente Dilma, na época, e o Aloysio Mercadante, em 2014, isso. Olha, eu quero fazer um levantamento de como é que está a governança no Brasil, para ver se quem assume uma prefeitura, um Estado, tem noção do que ele tem que fazer nos 4 anos. E aí nós começamos a fazer esse levantamento. Eu não trouxe os dados aqui, mas os dados são precários, precaríssimos. A maior parte dos líderes e dos administradores, lá em 15, que nós fizemos o levantamento, não tinha noção do que era governança, e nem o papel da liderança, da estratégia e do controle. O líder tem que saber qual é o caminho que ele tem que direcionar, o líder, o prefeito, o presidente da Câmara, os secretários. Então, a liderança tem que saber o seu papel e tem que organizar a sua administração para fazer os encaminhamentos. Então, nós começamos a fazer esse trabalho. Para isso acontecer, em 2017, eu convenço o Michel Temer de implantar um decreto de governança para que a nação começasse a discutir o tema, e conseguimos convencer. Nós elaboramos no Tribunal de Constituição da União, junto com o Cláudio Sarém, Luiz Afonso, o meu gabinete, e mandamos lá para o chefe da Casa Civil da época, Padilha, Michel Temer era o presidente, e aí nós começamos todo um trabalho para fazer o entendimento de que a União, ou seja, o governo central, tinha que liderar um movimento para implantar a governança no Brasil. E aí depois nós criamos recentemente a Rede Governança Brasil, que é essa que está aqui hoje, de voluntários, que eu citei há pouco a Vládia, que é daqui, o Robson e tantos outros, que estão espalhados em todo o Brasil, de brasileiros voluntários que estão trabalhando através de comitês para dar uma direção na governança no conjunto da nação. Pode passar o próximo, por favor? Então, aí está o decreto assinado, com a presença do Michel Temer, Meirelles, em 2017. Foram 8 meses de articulação, Inácio, para mim convencer os ministros. Inicialmente, lá em 2012, 2013, eu convenci os ministros do TCU que nós tínhamos que ter um tema central, que era a governança. Em 2017, depois que nós já tínhamos avançado bastante, conseguimos convencer o Michel Temer, e ele percebeu que era importante, e assinou o decreto, depois de 8 meses de negociações, com vários ministros, para implantar a governança no Brasil. Ele mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional, que nós esperamos que esse projeto de lei para implantar a governança no Brasil possa ser votado ainda esse ano. Então, nós avançamos muito, e agora estamos aqui no Ceará para ver como é que a gente faz para que todo o Ceará, os prefeitos, implantem a governança. Próximo, por favor.
Aí o Bolsonaro, em 2019, entreguei para o Bolsonaro, a gente escreveu um livro, junto com o Cláudio, com o Luiz Afonso, Governança Pública, o Desafio do Brasil, entreguei para ele, para o Mourão, porque nós estamos lá, independente de questão política partidária, quem tiver de presidente da República, nós temos que ajudar para viabilizar a nação. Como eu fui falar com a Dilma, e alertar a Dilma o que estava acontecendo em relação às pedaladas, toda aquela situação, eu alertei também o Michel Temer e estou toda hora conversando com a equipe atual para a gente orientar e fazer uma boa gestão, porque o Tribunal de Contas, ele não pode ver somente o aspecto punitivo, ver a conformidade, ver a lei, ele tem que ver também a questão preventiva, de como evitar que o prefeito erre, de como evitar que o presidente da República erre. E aí a governança é o tema que pode ajudar. Porque governança o que é? É direcionar, ou seja, a mãe, o pai que está aqui, ele direciona uma orientação para o seu filho, mas o filho e a família é mais fácil de controlar. Não sempre, mas está mais próximo. O pai do filho, a mãe dos filhos. Se dá uma boa governança familiar, agora fazer uma governança da nação é outra história. Tem mais de 2 milhões de funcionários públicos. Somando Estado, município e a União, chegamos próximo de 15 milhões com os terceirizados. 15 milhões de pessoas. Como comandar 15 milhões de pessoas se não tem indicadores, regras ou ferramentas da governança para que possa apresentar um bom trabalho? Então, é isso que nós começamos a fazer lá com a Dilma, depois com o Michel e com o Bolsonaro, através do Tribunal de Contas da União, que a gente implantou primeiro no tribunal, mudamos 500 auditores, né, Cláudio? Cláudio está aqui, mudamos 500 auditores e criamos secretarias especializadas. As prefeituras também têm as secretarias especializadas, tem a Secretaria de Educação, tem a Secretaria da Saúde, mas estão bem treinados, estão bem preparados, ou é simplesmente improvisado, bota qualquer pessoa para fazer a parte da educação, ou bota qualquer pessoa para fazer a parte da infraestrutura, não bota um engenheiro? Estão bem preparadas as prefeituras para fazer a governança de cada área com gente especializada? E eu venho da área política, eu tive 6 mandatos, ou somente puxa um companheiro político, mas não tem conhecimento técnico para comandar? Isso tem que ser avaliado também. Não pode deixar de fazer política, mas se puder aliar o político e o técnico, é o ideal para que a gente possa estabelecer. Então, convencemos o Bolsonaro assinou o decreto e nós continuamos nosso projeto. Pode mostrar o próximo, por favor? Como implantar o desenvolvimento numa nação? Se você não tem regras, se você não tem caminhada para ser trilhado, metas, então foi nesse sentido que a gente colocou alguns desafios que eu vou passar a mostrar para vocês. Pode mostrar o próximo? Aqui, alguns indicadores que fazem um estado, um município funcionar, um país funcionar. Especialmente os municípios, vocês podem ver aqui. Está meio pequeno as letras, não sei se dá para acompanhar. Mas isso aqui é do Banco Mundial. A baixa produtividade e competitividade dos países se dá porque não tem uma estrutura adequada e planejada no município, no Estado, na União. E um dos itens é o ambiente macroeconômico. O Brasil tem um bom ambiente macroeconômico, temos 212 milhões, temos um bom mercado, uma economia que está em dificuldade decorrente do que aconteceu lá em 14, 15, 16, e nós tivemos uma queda de 6,4, Inácio, 6,4 do PIB, e depois, agora com a pandemia, mais 4,1 do PIB. Tivemos um problema lá atrás e agora, de novo. E não tivemos condições de crescer economicamente de forma organizada. Isso também acontece nos municípios. Pega um prefeito que não está bem preparado, que não direciona bem a sua liderança, não implanta uma boa governança, ele perde espaço e a consequência é que o município não cresce. Até alguns municípios regridem se não tem uma boa estratégia montada perante a sua comunidade. Então, o ambiente macroeconômico é muito importante.
A eficiência, isso aqui em relação à nação, mas pode ser para o Estado, município. A eficiência na parte de bens, a parte de trabalho, gerar empregos. Eu fui articulador da Lei do Simples no Brasil. Até teve um deputado aqui do Ceará que me ajudou muito, que trabalhava no Sebrae, estou tentando me lembrar o nome dele. Não é mais deputado hoje. Nós começamos a articular a Lei do Simples em 95. Eu fui o líder da bancada da micro e pequena empresa. Fundamos e conseguimos, em 10 anos, articular a Lei do Simples. E conseguimos implantar em todo o Brasil. Hoje temos mais de 20 milhões de micro e pequenas empresas que pagam um imposto só. A Lei do Simples, uma articulação feita por nós. Com licença, eu acho que o senhor se referia ao deputado Bauman, não? Paulo? Bauman. Malman, isso mesmo. Bauman. Foi um grande deputado, viu? Grande cearense, me ajudou muito. Ele trabalhava no Sebrae. Daqui, depois, me ajudou na frente, eu fundei essa frente da micro e pequena empresa. 10 anos de trabalho. Começamos em 95, em 2005 nós entregamos para o país um estatuto da micro e pequena empresa e a Lei do Simples. E, graças ao Bauman e tantos outros deputados, a gente formou uma frente, eu pegava 2, 3 de cada estado, e brigamos com o Malan e brigamos durante vários anos, 50 reuniões para fazer a Lei do Simples, para quebrar a burocracia da Receita Federal, que não queria simplificar, queria só complicar a vida de quem era micro e pequeno empresário. E hoje nós temos 20 milhões de micro e pequenas empresas. Isso dá dignidade, passa a dar a carteira do trabalho assinada, a pessoa vai se aposentar. Quando você fazia antes o imposto, para pagar os impostos, tu pagava guia separado e tinha que pagar uma parte para o empregador, do empregador para o empregado, pagava em torno de 400, 500 reais, que era só a parte da Previdência. O que nós fizemos foi unificar tudo e pagar tudo numa guia e dar mais dignidade. Alguém conhece aqui a Lei do Simples? Tem alguém que conhece a Lei do Simples? Levanta o braço aí, tem alguém... O Simples Nacional? Tem várias pessoas. Foi esse trabalho que esse foi um trabalho do Congresso. Junto com o Bauman e outros, nós lideramos o movimento para implantar em todo o Brasil. Então, aqui alguns itens que podem melhorar a produtividade: inovação, educação, infraestrutura, sofisticação dos negócios, mercado, tamanho do mercado. Pode passar o próximo. Só para melhorar a produtividade do município, do Estado, da União. Então, tem que ter uma série de políticas importantes. Aí eu já estou chegando, depois de todo esse trabalho, Inácio, que nós fizemos no Brasil, eu já estou chegando naquilo que está acontecendo hoje. Como eu mostrei, que tínhamos que criar indicadores de governança, nós criamos indicadores de governança de TI, indicadores de governança de pessoas. Érica, sem treinar bem as pessoas, não adianta. Não adianta ter professores e não avaliar os professores. A Isolda saiu daqui, certamente, ela avaliava os professores, treinava os professores para ver se está entregando uma boa educação. Então, governança de pessoas, governança de TI, governança de aquisições, compras. Se não treinar bem quem compra, vai haver desvio, fraude, corrupção. Governança financeira, muito importante. Então, nós criamos 5 tipos de indicadores no Brasil. Além desses 4 que eu já falei, governança organizacional. Quem é prefeito que está começando agora, se ele não organizar agora, ele vai ter problema em toda a sua gestão. Ele tem que fazer uma viagem de 4 anos, mais 3 anos ele tem pela frente. Ele tem que estar com todo o time bem montado, bem estruturado, e por isso que nós criamos recentemente mentorias dentro da Rede Governança Brasil para passar para os prefeitos. E há pouco estava o prefeito de Russas, aqui, não sei se está aqui o prefeito de Russas, está aí? Ele participou da mentoria para que a gente pudesse implantar em 6 horas uma orientação para os prefeitos de como é que ele pode implantar isso e ele comandar a administração, porque se ele não implanta agora, esse ano, chega no final do seu mandato, ele está cheio de problemas, porque é uma viagem muito turbulenta, tem muita turbulência, como você sair de um porto sem preparar a viagem para ir fazer a sua pescaria ou fazer a entrega de produtos. A entrega de produtos é educação, é saúde, é resultado na infraestrutura. Então, tu tem que preparar muito bem. Certamente, os nossos amigos que saem aqui do barco, em pequenos barcos, em pequenos botes que tem aqui
no Ceará, tipo jangada, né, Inácio? Jangadas. Eles fazem isso depois de muita experiência, de muita bagagem, de muito tumulto numa viagem. E quando pega uma turbulência, eu já fiz, inventei de uma vez na Bahia, fazer uma viagem naquelas canoas que sai, e olha, é terrível quando tu pega lá uma turbulência, né? O que você vomita é uma coisa impressionante. E o prefeito pode passar por maus lençóis se não preparar bem a sua estrutura da viagem de 4 anos. Então, é a hora de montar. Então, nós viemos aqui hoje com a Rede de Governança Brasil tentar auxiliá-los a montar esse projeto para implantar a governança. As mentorias que estamos fazendo é um dos caminhos, mas também foi criada uma cartilha de governança para os prefeitos. E aqui eu vou mostrar agora os resultados dos indicadores, Érica, dos indicadores que nós montamos. Aqui não dá para ver muito bem, mas, Inácio, indicadores calculados em 2018, indicadores em 2021, sobre governança pública, o IGG, Indicador Geral de Governança, governança pública, governança de TI, de contratações, vejam só. O que é vermelho é praticamente primário ou inexistente. Está muito, como fosse um semáforo, está muito desorganizada a estrutura. Em 2018, isso aí do governo federal. Do governo federal. Em 2018, ainda era o Michel Temer o presidente. Vocês podem ver que na governança de contratações, 43% estava negativo. Governança de pessoas, 66% negativo. E governança pública, 38%. E o IGG do Brasil, 48% negativo. Vejam só. Depois que nós começamos a medir e avaliar tudo isso, através de perguntas que a gente faz para toda a administração pública brasileira, são 372 instituições que nós acompanhamos. Todos os ministérios, todas as estatais, tudo que acontece na administração pública, a gente acompanha. Já começamos a ver que em 2021 já começou a melhorar o fato de nós acompanhar. Aqui já está 22% vermelho e a maior parte está amarelo e verde. Então, o vermelho, que é o primário inexistente, caiu decorrente de nós avaliarmos e monitorar. Será que alguma prefeitura vai conseguir, no final da sua gestão, poder monitorar o que está acontecendo na educação? Ter um painel, com certeza o município como Russas, que tem próximo de 100 mil habitantes, vai poder fazer isso. Tem indicadores, como é que está a educação? Está melhorando a eficiência da educação? Como é que está a saúde? Está melhorando? Então, vocês podem ver que de 18 para 21 já melhorou aqui na parte do IGG, o Indicador Geral de Governança. Na parte de pessoas, também deu uma melhorada. E na parte de contratações também melhorou. Dá para ver que o inexistente e o primário, que é o vermelho, está menor em 21. Portanto, os números são positivos com a nossa proposta de implantar a governança no Brasil. Isso não vai dar resultado, Inácio, no primeiro ano ou no segundo ano. Começa a dar resultado no terceiro, quarto ano, que a gente começa a ver as mudanças. Próximo slide, por favor. Então, a ideia da governança começou a avançar no país. Aqui é uma visão também geral da governança. Vocês podem ver que o inexistente, o primário, o vermelho, está ficando cada vez menor, e o amarelo e o verde, que é intermediário e avançado, começa a sobrepor o inicial e o primário no país. Então, começa a se implantar uma boa política de governança no país, decorrente desse trabalho do Tribunal de Contas da União, de começar a medir tudo o que está acontecendo. É como o pai e a mãe, né? Se o pai e a mãe não cobram do filho o dever de casa, se não puxa a orelha, que hoje está proibido, mas se não acompanha, ele não vai ter um bom desempenho. Nós temos que fazer isso no conjunto do país com essas ferramentas de governança. Quais são as ferramentas da governança? Governança é direcionar. O líder, como o pai e a mãe, direcionam. O
prefeito lidera, o governador lidera, direciona, mas tu tens que ter uma estrutura que se é de fazer a avaliação e monitoramento tudo que acompanha. Um prefeito, para tomar uma decisão, um governador, ele tem que conhecer o ciclo de políticas públicas. O que é o ciclo de políticas públicas? Ele tem que avaliar o que está acontecendo, de uma demanda, de qualquer assunto na comunidade, e aí ele avalia, depois ele tem que buscar um recurso, toma a decisão e depois tem que monitorar. Então, ele tem que fazer um ciclo de política pública para empregar bem os recursos. Da mesma forma, em relação à União. A União, como aconteceu aqui, no Ceará, a Petrobras decidiu que ia fazer uma refinaria aqui. Aqui no Maranhão, a Petrobras. Definiram, o TCU disse, não faço como estão propondo. Isso é uma notícia para ti, Inácio. Você que é jornalista. Sabe quanto que nós gastamos de forma errada aqui com a Petrobras e no Maranhão? 3,8 bilhões. Jogado no lixo. Fazer terraplanagem não deu em nada. Faltou a avaliação de risco, que é uma das regras da governança. Então, o prefeito tem que ter um time que faça a avaliação de risco para ele tomar a decisão. O prefeito. Ele tem que ter técnicos ao seu lado, tem que ter advogado, tem que ter engenheiros, pessoas. Tem que ser uma discussão, não pode tomar uma decisão atabalhada, apressada, que ele pode cometer equívoco e depois vai ter apontamentos, como aconteceu com a Petrobras, que praticamente quebrou a Petrobras. Porque começaram 4 refinarias ao mesmo tempo. Maranhão, Ceará, a de Abreu Lima, lá em Pernambuco, e a do Rio de Janeiro, com Perge. Nós gastamos mais de 150 bilhões de recursos aí errados. E a Petrobras praticamente quebrou. Agora está se recuperando aos poucos. Isso contaminou toda a sociedade brasileira, porque o preço do combustível está hoje alto por várias questões internacionais, mas também pela desorganização da própria Petrobras. Então, tu tem que ter uma boa governança para acompanhar e mudar a política pública como um todo. Próximo, por favor. Próximo slide. Como a governança pode aprimorar a entrega de resultados para a sociedade? Essa é a grande demanda. O prefeito faz o discurso, o presidente da República faz o discurso, o governador faz o discurso, e como é que eu vou entregar? Como é que eu faço para aprimorar? Você tem que ter, além dos indicadores montados em cada município, que é difícil vocês montar agora, mas no longo da sua caminhada, nos próximos anos, 3 anos, pode estabelecer, através da cartilha de governança que nós fizemos, orienta todos os prefeitos. Essa cartilha está totalmente disponível para os senhores. Nós temos uma cartilha digital que orienta passo a passo para o prefeito. Eu até vou pedir para a equipe da rede, durante as palestras, aí, mostrar essa cartilha. Eu hoje acho que eu não trouxe aqui, vamos ver se eu trouxe ou não, porque eu não revisei os slides antes de começar a palestra. Pode mostrar o próximo para fazer? Aí está os referenciais de governança. Isso é decorrente desse acordo que eu fiz em Paris com o OCDE, criar manuais de governança para a Petrobras, para a Eletrobras, para as grandes estatais não fazer as coisas erradas. E o Tribunal de Contas que revisa tudo. Isso aqui está totalmente disponível para o time de vocês, das prefeituras, para ter acesso de como estabelecer esses manuais. Como é que funciona, por exemplo, centro de governo, avaliação de risco, aqui, ó, é muito importante a gestão de riscos. Tem os 10 passos para a boa governança, que é esse primeiro que eu mandei fazer aqui, ó, lá na época que eu fui presidente, 10 passos para a boa governança. Isso aqui é bem simples, viu, Inácio? Orienta de como escolher os melhores técnicos. A referencial para todos os órgãos federais, entidades, para fazer uma avaliação e um referencial. Referencial para políticas públicas, referencial para o centro de governo e referencial para a gestão de risco. Isso aqui é muito importante, que todos vocês tirem uma foto, está na página do TCU, está disponível gratuitamente para todos os senhores. Isso é decorrente desse acordo que a gente fez em Paris, lá em 2014, e implantamos no TCU em todo o Brasil.
E aí o governo começou a implantar. E hoje eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. Estava dizendo para o Cláudio, quando estava me deslocando junto com o Danilo, que trabalha aqui na segurança, e o Oriel, que a felicidade que eu tive de ver hoje uma universidade que está acompanhando o que nós estamos fazendo desde 2013, 2014, e está implantando aqui na Universidade Federal do Ceará. A gente fica feliz, porque a gente começa um projeto, Inácio, será que vai dar certo? Será que o pessoal vai acompanhar? Conscientizar as pessoas? Será que o pessoal vai vestir a camiseta? E realmente está acontecendo isso no Brasil, a governança está sendo implantada. Então, esse aqui é um referencial, está aí o endereço, portal.tcu.gov.br, governança república. Nós também temos na rede governança, a nossa rede tem uma série de publicações que também tem essas, que acho que durante as nossas exposições da rede, nós faremos a demonstração desse trabalho. Próximo, por favor. A importância, então, aí está a cartilha da implementação no governo municipal, transformando a sua administração. Senhores prefeitos, aí eu vou falar um pouquinho rapidamente da cartilha que os senhores podem utilizar, e é daí que está saindo as nossas mentorias que começamos a fazer. É um trabalho dificílimo fazer mentoria. São 5.600 municípios. Nós estamos fazendo aos poucos, cada prefeito que se interessa, 2 horas de orientação, mas depois, se vocês quiserem fazer um curso mais aprofundado sobre planejamento estratégico, como montar o planejamento estratégico para pensar o município de Russas ou de qualquer município daqui para os próximos anos, para 2030, 2040, também nós temos o nosso instituto, que está aqui o Marcelo e o Cláudio, que é um especialista, e tantos outros especialistas que poderão ajudar a implantar essas políticas mais de médio e de longo prazo. Hoje nós temos os melhores quadros do Brasil em administração pública através da Rede Governança Brasil, esses 500 voluntários, que boa parte dos cursos são todos gratuitos, não cobramos nada, para tentar aperfeiçoar a administração pública, e quem vai ganhar com isso é a sociedade brasileira. Próximo, por favor. Então, o que o município ganha em implantar a governança? Melhorar a imagem, passar confiança e, além disso, também ter uma transparência para a sociedade. Isso é muito importante. Transparência é o que mais a sociedade pede. E nós temos que ter a consciência que as redes sociais colocam o prefeito em qualquer constrangimento, ou qualquer secretário em constrangimento, se não tiver a transparência necessária. E aí você consegue montar uma melhor imagem, e ainda com isso pode buscar eficiência, eficácia, efetividade para o município. Próximo slide, por favor. Com isso, nós avançamos. Aqui está o ciclo de políticas públicas que eu falei anteriormente. Você tem que tomar uma decisão, você faz a avaliação, que é uma das regras da governança, identifica o problema, põe na agenda pública, busca umas soluções, toma a decisão, e aí planejamento, execução, e aí o monitoramento. Aqui, então, mostra o que o prefeito tem que fazer, o que o secretariado tem que fazer. Se não fizer isso, se não tiver noção, ele vai tomar uma decisão errada, como aconteceu com a Petrobras, que praticamente quebrou a Petrobras, e que aconteceu com a refinaria aqui, que foi montado toda uma história que saía, acabou não saindo nada e desiludiu o povo cearense do Maranhão. E isso aconteceu não somente em relação aqui, em várias partes do Brasil, não somente em relação ao governo federal, governos estaduais cometem esses erros. Então, a governança, Inácio, é o que evita de acontecer esses erros. Próximo, por favor, meu jovem. Então, as dimensões da governança e do resultado. Você tem que fazer o que deve ser feito com eficácia. Aí tu tem que utilizar essas ferramentas, buscar eficiência, fazer corretamente, efetividade e impacto, fazer corretamente o que tem que ser feito, transformar a situação, mudança e desenvolvimento, e relação entre a produção e a capacidade de produzir. Tudo isso, então, você começa a montar através de um diálogo, de conversa entre os técnicos, aproveitando os funcionários públicos mais antigos. Não pode desconsiderar, numa prefeitura, o pessoal que está há mais tempo. O que tu tens que fazer é passar energia, motivação para ele trabalhar. Porque, muitas vezes, Inácio, o funcionário está lá jogado num canto, tem bagagem de experiência, não está sendo aproveitado, não busca aquela experiência, e aí você perde toda uma referência do que aconteceu no município durante anos. Então, o líder tem que ter essa
capacidade de trabalhar até com o adversário e colocar a ideia de que o que nós precisamos fazer é montar uma estratégia para que haja um time que trabalhe em conjunto para motivar e entregar resultado na educação, na saúde. Aí a liderança é importante. Por isso que, na governança, tem 3 palavras-chave: liderança, estratégia e controle. A liderança é a mais importante. Porque se não tem uma liderança, não tem o planejamento estratégico. Se a liderança também não montar um bom controle, e o controle interno é muito importante para tomar decisões certas. Hoje eu fiz questão lá na universidade. Eu quero conhecer o controle interno da universidade. E aí já fiquei surpreso, né, Cláudio? Já tem uma secretaria de governança na universidade, que eu não esperava. Tem uma secretaria de governança. E tem um controle interno. Se tem um controle interno, o prefeito vai tomar decisões com mais acerto, desde que o controle interno esteja bem preparado. Porque ele informa o que está acontecendo nos bastidores que o prefeito não sabe. Por isso que o controle interno é importante. O controle externo, que somos nós, é importante, mas o controle interno também é importante. Próximo, por favor. Aplicação da governança. Depende basicamente do prefeito. Aí a liderança é importante. Se o prefeito não toma a decisão, não se implementa uma política, não se define um modelo, aí o modelo de cada município depende do prefeito, das características da liderança do prefeito. O prefeito é mais concentrador de decisão, ou é mais descentralizador de decisão. Então, as características do prefeito vai ser a implantação do modelo de governança no seu município. Se o prefeito tem um formato mais de centralizar, ele quer ver tudo. Se o município é pequeno, até tudo bem. Agora, se o município é grande, ele não consegue ver tudo. Então, ele tem que montar um time e descentralizar as decisões e fazer reuniões periódicas com um pequeno centro de governo para avaliar as decisões. E aí implantar a governança no conjunto do time. Cada um tem uma característica. De como vai montar a governança depende da característica do prefeito, da liderança e do seu time. Então, crie uma estrutura organizacional adequada, respeitando essas características, incluindo um centro de governo, um conselho de governança, comitê internos de governança, planos de integridade. A integridade é importante, mas sem uma boa governança você não consegue implantar a integridade. Compliance é importante, mas sem governança você não consegue implantar compliance. E só a integridade por si só não adianta, porque tem que ter um monitoramento e um acompanhamento de tudo. Senão não funciona. Então, é necessário ter essa visão importante para que nós possamos promover um envolvimento de toda a comunidade, um engajamento de todos. Próximo, por favor. 10 passos para a boa governança, é o que eu falei antes. Eu não vou detalhar aqui, mas vocês terão acesso a esses 10 passos. Ainda está no início da administração, tem mais 3 anos pela frente. Então, se você cometer um erro, um equívoco de escolher um secretário que não está correspondendo, não tenha constrangimento. Se ele vai prejudicar a sua gestão, retire esse secretário para melhorar a sua equipe. Então, os 10 passos. Vai mostrando aí. Próximo, por favor. Aí, Inácio, esse slide eu criei há muitos anos atrás. É uma noção de como é que está o Brasil. Ou seja, nós temos que alcançar o desenvolvimento do país. Responsável fiscal é importantíssimo hoje. O prefeito tem que cumprir a lei da responsabilidade. Educação, pesquisa, inovação, infraestrutura, tudo é importante. Mas se não tem uma boa governança que permeia tudo isso, você não entrega produtividade, desenvolvimento, saúde, educação, segurança. E aí a democracia não funciona, e aí a federação fica com desestabilização. Então, esse slide mostra qual é o caminho que nós temos que traçar para poder desenvolver a nação. Com a melhor governança, você vai alcançar produtividade, desenvolvimento, saúde, educação, tanto no campo estadual, federal e nacional. E temos que trabalhar em conjunto com os estados, municípios e a União. Tem que ter uma boa sincronização entre a União, estados e municípios. Se não tiver essa boa sincronização, você não vai entregar uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança no país.
É isso que nós temos que estabelecer, criar capacidade de diálogo entre as instituições, seja no plano federal, no plano estadual. Um prefeito tem que conversar com os vereadores. Eu sei que tem os adversários, faz parte da política, mas se você não tem capacidade de sentar e conversar com o adversário para buscar uma solução que beneficie a sua comunidade, você não exerce a liderança do todo, você exerce a liderança de parte. E o prefeito tem que ter a liderança do todo, porque ele foi eleito por todo o povo. Mas tem que ter capacidade de buscar esse diálogo para poder estabelecer caminho. Próximo, por favor. Aqui é a evolução do PIB, para ver as dificuldades que nós tivemos. Em 2010, nós crescemos 7,5%, até que 2013 vinha bem. 2015, problema das pedaladas, de crescimento negativo, 3,5%, 3,3%, e aí, 2017, 1,8%, 1,4%, e agora, negativa a pandemia. Veja só que situação o país está, muito difícil a situação no país. Como recuperar isso vai depender de uma boa governança, de um bom planejamento como um todo. É nesse sentido que a gente tem que conversar muito com o atual presidente e com os presidentes de todas as instituições para a gente fazer um grande pacto nacional para recuperar a economia pós-pandemia. Por isso que esse ano eu propus a gente fazer um debate lá sobre educação pós-pandemia, de como é que a gente pode restabelecer a educação, a tecnologia e a inovação para poder, com essas ferramentas, transformar a nação. Próximo, por favor. E aí vem uma questão crucial, que o Cláudio Sarian, que é um especialista nosso, a gente conversa seguidamente do voo de galinha. O Brasil tem feito voos de galinha e não voo de águia. Eu até trocaria agora a águia pelos drones, né? A gente enxergar tudo, ter uma visão macro para qual é o caminho que nós vamos, qual é o caminho da nação brasileira, qual é a direção que nós vamos, se a gente não tem condições de avaliar e de monitorar o conjunto da nação. Hoje nós temos, eu mostrei há pouco os indicadores, nós não tínhamos antes. São 372 instituições que a gente acompanha o que está sendo feito no país. Então, o tribunal conseguiu desenvolver uma ferramenta para a gente ter voo de águia, voo de longo prazo, com a visão macro de tudo que acontece, para a gente poder voltar, fazer com que a economia cresça e que a gente possa gerar emprego, dar dignidade ao cidadão, porque pior que o desemprego é a guerra social, melhor que o emprego é paz, mas para ter paz tem que ter uma boa governança e assim você retoma a esperança na nação. Próximo, por favor. E aí vem, então, os eixos do desenvolvimento sustentável. Aumento da competitividade, boas instituições, segurança jurídica, liberdade econômica. Nós estamos conseguindo, Inácio, convencer todas as instituições de botar uma boa política de governança. No judiciário, já conseguimos, no executivo, boa parte dos ministérios, todos estão funcionando. Eu estou impressionado positivamente, fizemos 2 reuniões com o ministro da Educação e com o ministro de Minas e Energia. Realmente, a governança começou a acontecer nos ministérios. Gente técnica, estão preparados. Só que pegamos essa pandemia, essa situação lá de 15, 16, 17, que tivemos um crescimento negativo. Aos poucos, o Brasil está entrando nos eixos, mas ficamos com um déficit enorme com a pandemia. Então, a situação não é fácil, mas, pelo menos, a parte organizacional está sendo montada, e esses eixos aqui são fundamentais. Aumento da competitividade, que é a educação, que é a inovação, liberdade econômica, empreendedorismo, segurança jurídica e as instituições conversar. Então, a estrutura que tem que ser montada para a nação decolar depende dessa capacidade de diálogo e desses eixos do desenvolvimento sustentável. Próximo, por favor, meu jovem. Então, fatores determinantes da produtividade. Aí, alguns fatores que eu considero importantes. Melhoria do ambiente de negócio. Esse ano nós vamos crescer já 5,3%. Então, estamos retomando a economia. Ampliação da competição externa, qualificação da mão de obra, é muito importante. São alguns fatores para a produtividade avançar. Próximos. Medidas relevantes da governança, direcionar, avaliar e monitorar. Centro de governo muito importante. Eu estou muito feliz que agora, finalmente, o Ciro Nogueira, nordestino aí do Piauí, aceitou
em implantar o centro de governo. E eu fui conversar com o presidente Bolsonaro já várias vezes, o Cláudio Sarian foi uma vez comigo. Lá no início, vamos montar um centro de governo. O centro de governo que estabelece as prioridades. É o centro de governo, no prefeito, no chefe de gabinete, do secretário da Fazenda, que vai definir as prioridades do município. A mesma coisa na União. Nós temos que priorizar alguns setores que são fundamentais para gerar empregos, por exemplo, para criar uma estrutura que direcione alguns itens que são importantes, como a articulação no Congresso, entre os estados, município e União. Nós temos que ter uma boa capacidade de pacto nacional para poder conversar com as instituições e estabelecer a prioridade na área de tecnologia, de TI. Então, aqui, alguns itens que eu indico para avaliação e o acompanhamento do governante. Tu tem que ter toda essa estrutura montada. A gestão de risco é muito importante. Então, alguns itens que eu diria que fortalece a governança da nação. Próximo, por favor. E aí a importância da implementação do centro de governo, que eu acabei de falar. Ter a coordenação, ter estratégia, ter supervisão. Isso aqui o prefeito também tem que ter. Ele está com a coordenação, com o chefe de gabinete que está acompanhando, ele tem uma boa estratégia de articulação para montar o que é mais importante, ele tem uma supervisão e um monitoramento de tudo que está acontecendo, ele tem uma boa transparência. Isso aqui para os prefeitos é muito importante, porque a sociedade está olhando tudo isso. Próximo, por favor. Aí eu já estou indo para o encerramento. Para chegar ao desenvolvimento, que é o grande sonho de um governante, é entregar resultado, desenvolvimento. Então, tem que ter inovação. Mas tem que ter também avaliação de risco. Tem que ter confiança. E tem que ter governança. Sem governança, não tem esperança. Pode mudar prefeito, pode mudar governante, mas se não tiver essas ferramentas, vai ter apontamentos, vai ter condenações, vai ter desvio, vai ter fraude. Por isso, eu estou aqui hoje para trazer um pouco dessa motivação através da Rede Governança Brasil, para que vocês nos ajudem a implantar no Ceará e que o Ceará seja um bom modelo, um bom exemplo de governança para todo o Brasil. E o Ceará tem correspondido. É um estado que a gente admira, porque nos últimos tempos tem conseguido patamares que nem todos os estados conseguiram. E por isso que estamos aqui hoje, através da Rede Governança Brasil, com o nosso amigo Robson, com a nossa amiga Vládia, que são cearenses, e com o importante apoio do Evandro Leitão. Há pouco aqui falou também o deputado, que é líder da escola, o Salmito. Então, eu estou muito motivado e muito agradecido pela participação de todos os senhores, sejam aqui no plenário, ou centenas ou milhares de pessoas que estão nos ouvindo através dos vídeos do outro lado desse encontro que é híbrido, com a presença de muitas pessoas, mas também com a presença de milhares de pessoas que estão acompanhando através dos seus vídeos. Que Deus proteja a todos vocês e que a gente não perca a fé, não perca a esperança, porque a vida só tem sentido quando a gente acredita, quando a gente tem fé e acredita que nós, seres humanos, podemos fazer a diferença com essa determinação, com essa perseverança. Por isso que lançamos aqui, através da Rede Governança Brasil, o lema: da governança à esperança para o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi, então, muito obrigado ao ministro Augusto Nardes, foi bastante clara aí a apresentação. Antes da gente, eu queria dizer, inclusive, que a plateia pode fazer perguntas, tem os papéis para que vocês possam mandar as eventuais perguntas ao ministro. Tenho certeza que, principalmente os gestores públicos que estão aqui com a gente, tem muitas demandas aí para saber como melhorar esse ambiente de governança nos seus municípios. Essas ferramentas certamente não estão presentes em todos os municípios cearenses, mas um evento como esse é uma oportunidade da gente tratar disso. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para dizer, ministro, que nós lá no Sistema Verdes Mares organizamos anualmente um seminário que chama-se Prefeitos do Ceará, em que a gente faz discussões também que a governança está envolvida e também os diversos setores da administração pública. Já agradeço ao ministro e já faço uma pergunta, ministro, em relação a esse projeto de lei que está lá no Congresso Nacional, né, que trata da governança. O que é que isso pode afetar diretamente aos municípios? Você pode detalhar um pouco mais desse projeto de lei?
Os municípios podem fazer uma lei própria, inclusive na cartilha de governança, que vocês vão receber, acho que todos que se inscreveram aqui vão receber, aquela cartilha que eu mostrei. O prefeito pode fazer, o presidente da Assembleia pode fazer uma lei aqui no Estado, independente da aprovação da lei federal que está tramitando na Câmara dos Deputados, o projeto de lei está lá. Então, cada um pode fazer a sua governança municipal, com a Câmara Municipal, o projeto pode ser mandado pelo prefeito. Então, e depende uma coisa da outra. Claro que, aprovado em nível nacional, todo o Brasil vai começar a falar em governança e implantar, porque já tem uma lei nacional. Mas pode ser implantado independente da lei nacional ser aprovada nos estados, município e União, e vários prefeitos já fizeram. Nós começamos com o município de Maragogi, aqui no Nordeste, lá em 2014. Boa notícia para os prefeitos. Os prefeitos que implantaram a governança foram reeleitos com quase 70%, 80%, porque ele passa a organizar e comandar o município. Quando não organiza e não se prepara no início, ele não entrega resultado. Então, a boa notícia é que os prefeitos que seguiram a nossa orientação, eu não faço mais política, o meu desejo é somente que se faça uma boa política para a sociedade. Nós possamos, então, ter os prefeitos que se dedicarem a isso, trazer bom resultado para a sociedade, implementando, independente do projeto que tem que ser aprovado lá no Congresso Nacional. Tem uma visão, inclusive, aqui no Brasil, ministro, que eu acho até reducionista, que é de que o político está sempre pensando em eleição. Então, aí você trouxe uma situação que é bem clara, né? A governança, ela gera resultados claros que passam a impactar no pleito eleitoral, né, dos municípios. Vai ter resultado político, porque entrega resultado para o conjunto da sociedade. Então, a governança tem essa vantagem de você planejar acontecer. É um pouco cansativo tu perder 2, 3 meses, mas é que tu organiza para uma grande viagem. Por isso que eu boto no final da minha palestra sempre um navio. Você tem que sair de um porto seguro e chegar no outro porto seguro, fazer uma boa viagem, para não ter uma turbulência, um tumulto. Então, vocês estão vendo aí um navio. Quem é que não gosta de fazer um cruzeiro e começar bem e terminar bem? E, de certa forma, é uma viagem de 4 anos, agora 3 anos e 2 meses que vocês têm pela frente. Então, implante logo para ter resultado lá no final. Muito bem, ministro. Muito obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer aqui e fortalecer um abraço aí do Ceará ao senhor pelos conhecimentos que o senhor deixou aqui, né, que está nessa batalha de desenvolver a governança no Brasil. Isso é uma coisa que é constante, não é isso, ministro? Não se tem um projeto pronto sobre isso, a coisa tem que ir sendo construída ao longo dos anos na gestão pública, e eu acho que o primeiro passo é você se orientar pelos órgãos de controle, que tem, inclusive, esse vasto material que o senhor mostrou à disposição de todos os gestores públicos. Eu acho que eu aqui faço o papel até em nome da sociedade, orientar e pedir para que todos os gestores tenham acesso a esse material e façam individualmente nos seus municípios o controle dessas políticas públicas, e é uma oportunidade que cada um dos gestores tem, aqueles gestores que ganharam da população a oportunidade de gerir o município, de tornar políticas públicas permanentes, que esse político, sem dúvida nenhuma, vai ser lembrado para o resto dos tempos aí no seu município, com certeza. Muito obrigado, ministro. Um grande abraço. Cibele, por favor. Então, agradecemos a participação do excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes e também do jornalista Inácio Aguiar. Muito obrigada.